Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Sara Elizabeth. Nós estamos aqui nesse podcast para falar a respeito do direito achado na rua. A gente vai se basear num artigo escrito por Cláudia Abiatar Reis de Souza. Eu estou aqui com a Sara Luz, a Adriele, a Denise, o André e o Alec, certo? Agora a Sara vai introduzir para a gente o assunto. Tudo bem, Sara? Tudo bem? Você pode falar para a gente como é que surgiu essa concepção do direito achado na rua? Então, é uma teoria criada e desenvolvida a partir das ideias do jurista e escritor brasileiro Roberto Lira Filho. Certo, bacana. E essa teoria, ela segue uma linha única ou tem variantes? Então, com o tempo, ela foi evoluindo. Se tornou um projeto que surgiu em 1986, após a morte do Lira, e foi coordenado pelo Souza Júnior e Alexandre Bernardino. Foi implementado também no ano seguinte, em 1987, como curso à distância pelo NEP e pelo Centro de Educação à Distância da própria UNB. Interessante. Então, ele começou com essa teoria escrita pelo Lira, né? E depois ele foi se transformando nesse projeto, né? A partir dessa visão desses outros dois que você citou. Isso, exato. E essa teoria teve tanta repercussão que foi lançado o livro Introdução Crítica ao Direito e se tornou o primeiro volume do acervo de 8 livros sobre introdução. E eles levam matemática em relação à crítica ao direito do trabalho, do direito agrário, da saúde, do direito às mulheres, que é algo muito importante, e também critica a justiça de transição na América Latina. E se tornou tão importante esse tema, o direito achado na rua, que se acendeu uma nova escola jurídica brasileira, a NAIR, que ela segue uma corrente libertária pós-positivista, liberdade e movimentos sociais, na própria UNB. E eles tentam deslegitimar do poder legislativo, não enquanto poder, mas enquanto agente transformador e criador da norma. Aí você me pergunta, como assim? Eles têm o objetivo de tornar esse direito mais suprapositivo, ou seja, é algo que não depende de uma norma escrita para que tenha validade ou existência jurídica. Eles tentam cortar essa questão do direito de cima para baixo e fazer uma, como se diz, uma inversão, que ele deve vir da classe baixa para cima. É uma pegada mais radical mesmo, pós-positivista. Entendi. Bacana. E sobre todo esse projeto, né, que surgiu através dessa teoria, ele, mesmo com todas essas variantes, deve ter um objetivo em comum, né? Acho que a Adriele vai poder explicar para a gente direitinho a respeito disso, né, Adriele? Pode falar sobre esse objetivo? Oi, Elizabeth, posso sim. O objetivo desse projeto em geral, o Direito Achado na Rua, é de caracterizar uma concepção de direito que vai emergir transformador desse espaço público, que no caso é a rua. E a rua é onde se dá essa formação de sociabilidades reinventadas, que permite abrir a consciência de novos sujeitos para uma cultura de cidadania e de participação mais democrática. Então, a ideia é se resgatar esse direito para toda a sociedade, que seja acessível para toda essa sociedade, para que se contribua, para que mostre que esse direito ele não é pronto e acabado, e que ele pode ser possível de se aplicar na sociedade, na vida prática. E levar em consideração essas demandas dos grupos que se sentem mais excluídos, mais feridos, e levantar essas ideias, essas discussões públicas que eram irrelevantes até então. Interessante. Então, esse seria o objetivo geral desse projeto, né? Isso. Então, sobre como seria o direito achado na rua atualmente, o entendimento dessa visão do direito achado na rua. André, você pode falar sobre isso para a gente?
Oi, bem, posso sim. O entendimento atual do direito achado na rua é que nós temos que, claro, primeiramente entender que a rua, no direito achado na rua, representa os espaços sociais, né? Os espaços sociais temos dentro dele contidos os grupos oprimidos, temos algumas minorias, e nós temos ali toda a cultura que deve ser reconhecida. Então, o entendimento atual é que nós temos que sair um pouco dessa parte positivada do direito, em que as leis elas apenas emanam do Estado para o povo. A gente tem que mudar essa lógica, porque isso fica algo duradouro, algo petrificado, e o direito não acaba acompanhando o movimento da sociedade. Então, o que deve acontecer? Porque atualmente as normas elas vão do Estado para o povo através elas regularizam, elas fazem sanção, elas fazem uma coerção, e ele é controlado pelas classes dominantes. Então, a ideia é que o direito achado na rua, ele proporcione uma adequação da norma ao fato social. Ela deve representar aquele fato social para que ele se oficialize, para que ele se exteriorize. Então, esse é basicamente o entendimento atual. Muito legal. Então, essa visão atual, né, do direito achado na rua, quer propor uma diferença dessa visão mais engessada do direito, que nem vocês comentaram, né? Uma visão menos positivista e engessada, assim. Quais seriam os passos? Então, acho que a Denise pode falar a respeito disso para a gente, né, Denise? Quais seriam os passos para essas modificações, para essas reivindicações sociais serem retornadas, vamos dizer assim? Bom, Sara, inicialmente, assim, seria necessário se partir para uma visão mais dialética, onde os grupos sociais, aquelas pessoas que possuem opiniões divergentes, elas pudessem conversar e debater sobre o assunto, buscando a criação, ampliação e efetivação de novos direitos que se adequassem à realidade e às reivindicações que eles fazem, né? Porque, como eu já disse, o direito ele é algo que não acompanha a sociedade. Então, seria necessário um debate e uma solução, argumentos fundamentados que se buscasse concluir essa realidade, buscar uma solução e criação de novos direitos para que fosse efetivado de fato esse direito nos grupos sociais. Sobre esses direitos, então, Alec, você pode dar uma desenvolvida a respeito desses direitos para a gente? Bom, posso sim. Primeiramente, a gente vai concluir um pouco e enxugar o que já foi dito. Bom, com isso a gente entende que o direito ele não está somente nas leis, mas também nas ruas. Aí, no caso lá, das manifestações sociais que são organizadas pelo povo, visando almejar uma melhor existência como cidadãos e maior segurança jurídica. Vejam bem, a inserção de direitos na lei ela não necessariamente resultará na existência material da cidadania. Nem mesmo o silêncio significa ausência de direitos. E é aí que nos deparamos com o STF e os seus julgados. Percebe-se que o STF vem preenchendo um protagonismo que, além de ratificar os direitos, reconhecem-nos como princípios da Constituição aos sujeitos coletivos de direitos, que no delongado processo histórico-social afirmam a sua existência, evitando sua exclusão da sociedade. Com isso, percebe-se que um dos caminhos percorridos para almejar o conhecimento ou o reconhecimento dos direitos é através do judiciário, que cristaliza o seu entendimento perante determinada norma constitucional ou infraconstitucional concomitante a um fato ou caso, ou otorgando competência material para o exercício da cidadania àqueles que foram obstruídos pela insuficiência ou vedação legal, quando julgado procedente, claro. E isso ele é possível quando as organizações sociais elaboram a sua própria história e, com isso, fundamentam a legitimidade do próprio direito. Por fim, conclui-se que é praticável e possível o surgimento de direitos tendo como fonte a rua, considerando como o seu personagem principal o sujeito coletivo de direito, o povo, por meio do ativismo judicial e a participação popular, conforme certifica-se do processo de criação do direito homoafetivo, como exemplo, do direito à alimentação e à terra. Foram todos direitos conquistados através das manifestações sociais, como dita a metáfora, através da rua. Todas essas vertentes
do direito homoafetivo, à alimentação, à terra, reafirmaram a sua existência através de um processo histórico longínquo e intenso, e que serviu de fundamentação para a proteção e pleiteio do direito almejado no poder público. Isto posto, o direito surge nominalmente pela dialética social, como diria a Denise, e pelo processo histórico dos novos sujeitos coletivos, que eclodem da sociedade e que estão em constante transformação, proporcionando, portanto, novas possibilidades de reinterpretar a matéria jurídica. Muito obrigada, então, Alec. Acho que foi bem esclarecedor, uma boa conclusão para a gente fechar. É um tema realmente muito importante, muito presente na sociedade, né? Então, queria agradecer a todos que estiveram aqui participando, explicando. Foi uma participação muito importante de cada um de vocês, André, Denise, Adriele, Sara e Alec. Muito obrigado. E é isso. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco até o presente momento e até mais.